Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, todos os estudantes das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar um tema no Evangelho de João. Será que realmente o que está escrito ali é uma verdade? Será que foi realmente o Cristo que falou aquilo dali? Será que esses dois versículos realmente fazem parte de uma inspiração vinda do Criador? Mas antes eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o que realmente está contido no Novo Testamento, nas Escrituras gregas. Roda a vinheta. O Evangelho de João, no capítulo 3, ele cita um relato quando um homem chamado Nicodemos vai ter um encontro à noite com Jesus. Diz o Evangelho grego que Jesus começa a indagar e a explicar algumas coisas para ele. Ele não sabe muito bem como que pode um homem nascer de novo, e Jesus começa a explicar para ele que as coisas do Espírito é igual ao vento, que não sabe onde sopra, não sabe onde vem, e assim aqueles que são nascidos do Espírito também procedem da mesma maneira. Mas uma coisa muito interessante está no versículo 13 e versículo 14 do capítulo 3 de João. João capítulo 3, versículo 13 diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse texto do Evangelho de João traz problemas muito graves em relação ao que está escrito ali. O escritor grego, quando ele coloca que Jesus proferiu para Nicodemos que ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu. Parece que o escritor grego esqueceu ou não conhecia a história de Enoque. Enoque, como diz o livro de Gênesis, foi um homem que ele alcançou a perfeição e alcançou de um ponto tal que Gênesis diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Então, pelo livro de Gênesis, Enoque foi um homem tão justo que ele não provou a morte. Chegou um dado momento que Deus pegou e tomou ele para si. E ainda as escrituras gregas falam algo a respeito disso. Diz o livro de Hebreus o seguinte: Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, viram que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, para o escritor do Evangelho de João, Jesus diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu. Aí eu te pergunto, onde está Enoque? Se ninguém subiu ao céu, será que Deus o tomou para levar ele para onde? E se a narrativa do livro de Gênesis conta que Deus pegou e levou Enoque para si, Deus não estaria no céu? O Evangelho de João diz que ninguém foi para o céu senão aquele que do céu desceu. Aí eu te pergunto, você que acredita nas escrituras gregas, se ninguém subiu ao céu, Enoque está onde? No inferno? Mas a narrativa de João ainda continua. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mais um problema encontramos no mesmo versículo. Diz o escritor grego do livro de João que Jesus acaba de falar para ele, para Nicodemos, que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí eu te pergunto, se Jesus falou isso para Nicodemos, Jesus estava no céu? Jesus acaba de dizer que o Filho do Homem está no céu. Aí eu te pergunto, o Evangelho de João escrito em grego, esta palavra foi dita por Jesus? Foi Jesus que realmente falou esta palavra, que o Filho do Homem está no céu? Então encontramos agora o segundo problema no mesmo versículo. Para aqueles que acham que a Bíblia tem uma inspiração fora do comum, que toda a escritura é inspirada por Deus, parece que Deus esqueceu de inspirar o escritor grego desse versículo.
porque somente em um versículo já se encontra dois problemas. Mas continuamos falando. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos lembrar desta passagem. Números capítulo 21, versículos 6 a 9. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. E por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Jesus disse o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus apoia neste momento uma atitude de Moisés. Mas eu lhe pergunto, aquele ato não foi uma idolatria? Diz a narrativa que Moisés fez uma serpente de bronze, e essa serpente colocou em cima de uma haste. Então Moisés fez uma serpente, colocou numa vara, e diz a narrativa do texto que todo aquele que era picado pelas serpentes no deserto teria que ir até aquela imagem, olhar para ela e a imagem curar aquela pessoa. Diz um dos mandamentos que não era para fazer imagem nenhuma. E agora Moisés faz uma imagem de uma cobra, coloca em uma haste e as pessoas vão ali para ser curado pelaquela imagem. Então, segundo o Evangelho grego de João, Jesus é um apoiador de idolatria. Às vezes nós vemos por aí pessoas de algumas filosofias de vida questionando pessoas que vão até diante de alguma imagem para receber uma cura. Mas aí eu te pergunto, Jesus não apoiou aqui a idolatria? Agora eu deixo para vocês alguns pensamentos para que cada um tire as suas próprias conclusões. Segundo o Evangelho grego de João, Nicodemos é chamado de fariseu. E nós vemos que João, assim chamado Batista, ele vinha pregando contra os fariseus e chamando os fariseus de raça de víboras. Mas o Novo Testamento deixa claro que os fariseus, eles eram os estudantes da Torá. Eram aquelas pessoas que se aplicavam a conhecer a lei. Só que o Salmo 119 fala um pouco diferente. O Novo Testamento grego chama os estudantes da lei de Moisés de fariseu. Porém, o salmista, no Salmo 119, chamam tais estudantes de sábios e existem até conselhos a procurar por esses sábios, porque eles, além deles estudarem e meditarem, eles são prósperos. A primeira pergunta que eu vos faço: quem está certo? O Novo Testamento escrito em grego, por pessoas que não eram profetas, ou o Velho Testamento escrito por profetas e ungidos de Deus? Quem está certo? As pessoas que estudam a lei de Deus, o qual o próprio Jesus falou que a lei não seria revogada em nenhum tio nem um iota. Quem está certo? O Velho Testamento, que chamam os estudantes da lei de sábios, ou o Novo Testamento, que chama os estudantes da lei de fariseus e raça de víboras? Jesus disse que ninguém subiu ao céu até ele descer. Então eu vos pergunto, aonde está Enoque? No inferno? O escritor grego da narrativa de João não lembrou sobre o homem de Deus que assim Deus o levara para si para estar com ele? O Novo Testamento está certo? Jesus está certo ao dizer que ninguém subiu ao céu até ele descer? Se Jesus estava falando com Nicodemos, como que ele afirma que o Filho do Homem está no céu? Se Jesus nessa narrativa afirma que o Filho do Homem está no céu, então Jesus não é o Filho do Homem. O Evangelho de João está correto? Alguns trazem a serpente como uma imagem de Satanás, como a imagem daquele que desviou Eva para trazer o caos à humanidade. Mas agora Jesus apoia uma atitude de Moisés de levantar uma imagem de serpente e curar as pessoas. Aí eu te pergunto,
Jesus apoiou ou não apoiou a idolatria? Mas muitos podem assim dizer. O Novo Testamento ele contém erros porque foram traduzidos por homens. Então aquilo que é traduzido pelo homem tem erro. O livro de Jeremias, no capítulo 12, ele diz que ele era um Deus que velava pela sua palavra. E ele também diz para Jeremias que além de velar a sua palavra, ele faz cumprir cada detalhe dela. Se o Novo Testamento é a palavra de Deus, por que Deus não velou e não zelou pelas interpretações da sua própria palavra? Se o Novo Testamento é a palavra de Deus, Deus é incoerente porque ele fala para o homem zelar e velar pela palavra dele, mas ele próprio não vela. Aí eu lhe pergunto, se o Novo Testamento é a palavra de Deus, Deus não zela e não vela pela sua palavra, porque é um livro que contém tantos erros que somente em 2 versículos encontramos 3. Mas se Deus realmente é o Deus que zela e que vela pela sua palavra, então o Novo Testamento não é a palavra de Deus. O Novo Testamento, ele é confiável? Eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante para o canal. E lembre-se, se contém erro, não é de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.